Boa tarde, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras. Hoje mais uma vez aqui os meus comentários a respeito da situação política e social do Brasil, que agora, como o resto do mundo, está numa das maiores crises do século. A minha preocupação não é somente porque está em crise o mundo. São por aqueles que se nega e que tira proveito e ignora as condições que podem levar o país, tanto o Brasil como outros países, como aqui mesmo os Estados Unidos, ao caos total e fazer com que a diferença social seja maior. Eu quero dar ênfase a alguns comentários da notícia de ontem sobre a ideia do ministro da Saúde para que se haja uma vacinação natural, imunização natural do povo brasileiro, que não cabe em nenhum argumento da ciência, já que o vírus é altamente imortal. A minha pergunta é para o ministro, que mesmo respondendo, o povo não entenderá, até que se chegue a hora de cada um. Qual seria a porcentagem se toda a população do Brasil contrair e for infectado pelo vírus? Se for 4%, como na maioria do mundo, 4% de infecção, ou seria 4% de morte, e levando em consideração que toda a população seria infectada, então as infecções seriam os 210 milhões, e 4% seria o quê? 800 mil? Seria 800 mil? Me corrija se minhas contas não estão certas. Mas de qualquer maneira, já passou dos números que se deve tolerar. Já passou dos números que todos os dias perece sendo vítima desse vírus. O que está acontecendo é que o governo, o presidente, é contra. Está empurrando do lado contrário, quer abrir o país, acreditando que se existe a cura, que não é verdade. Eu não vou dar conselho, eu não sou médico, eu não vou dar conselho, mas não é verdade que existe a cura. Existem várias pesquisas, inclusive da medicina, que se propõe a curar o brasileiro, mas que tem vários efeitos colaterais, inclusive para os fetos masculino, não feminino. Tem várias experiências com os ratos, inclusive. Eu não estou dando conselho, mas que cada um que tenha condições verifique, pergunta ao Google, que mostrará quais são as condições, qual é a eficiência desse remédio que está se propondo. E mesmo tendo a cura, qual seria? Essa é a minha pergunta, não estou afirmando. Aqui dizem que 70% do pulmão é afetado e carece de tempo e de terapia para que retorne a próximo da normalidade. Nós sabemos que o país e o mundo jamais será o mesmo. O normal será outro normal. E que todo esse apregoamento de que deve abrir para facilitar o comércio não faz sentido e é cruel contra o povo do Brasil. Quero afirmar que
que antes teve, inclusive, já verificado aqui as propostas da privatização do SUS. Teve elogios, elogios despreocupados pelo ministro, dizendo que tem o SUS 100% em todos os cantos do Brasil. Funciona o SUS, obra-prima do Partido dos Trabalhadores, com Lula e Dilma. A privatização do SUS já foi proposta. Uma tomada pelo setor privado de seguros, de planos privados, que deixará toda a pobreza fora e carente de cuidados. Porque o setor privado geralmente absorve ou simplesmente dá chance para os que estão empregados. Aqueles que não estão empregados não têm a mínima chance de se associar ao setor privado de saúde e ficará de fora. Outra, que dentro dessa proposta também se pode falar, não, mas que o que não puder pagar, o governo paga para o seguro privado, para o setor privado, que na verdade não funciona assim, que inclusive equipara ao Obamacare. O Obamacare, em meu caso, paga próximo de 20 mil dólares, mais de 100 mil reais por ano de seguro, que eu não usei uma única vez o ano passado e nem esse ano. O segurado evita usar o seguro de todas as maneiras, porque tem o dedutível. No caso, por exemplo, num teste de coronavírus, agora mudaram o sistema, mas no início custava 3.500 dólares de dedutível. E mesmo que o seguro existente, ou que a pessoa tenha o seguro e que pague o restante, mas o paciente tem que pagar o dedutível, os 3.500 ou 2.500 ou 10.500, de acordo com o estipulado. Quero mais falar que toda essa crise que inacreditável, e quando se fala nos Estados Unidos, todos não esperam que jamais entre numa crise de saúde, que seja vítima desse vírus fatal. Mas a verdade é que essa crise é o retrato, é a definição da privatização total da saúde. É legítimo, porque toda família ou todo profissional que se forma em medicina, por exemplo, ou enfermagem, ou qualquer parte, ortopedista, como ministro, ou alguma coisa parecida, gasta um montante exorbitante para se formar, e o tempo e a dedicação. No caso de uma crise, é como se ele simplesmente abandonasse tudo, esquecesse da família, de todos, e se dedicasse a salvar pessoas que jamais terá condições de pagar. E isso tem o tempo que vai se prolongando. E o que acontece com toda essa privatização, com esse encarecimento da formação das escolas e tudo, é que tem poucos médicos. E muitos pacientes carentes em outras áreas para cuidar dos idosos que têm outras enfermidades, outras necessidades. Não é culpa de ninguém. É o sistema exatamente desenhado e talhado para que funcione em países de primeiro mundo, onde que a maioria tem um pouquinho de condição de arcar com as despesas, mas não são todos. E se usar, no caso do Brasil, será um desastre, porque a pobreza domina
a maioria dos brasileiros. Outros pontos que eu até anotei aqui e gostaria de comunicar a vocês é que nós perdemos a Globo, que vinha cozinhando e costurando um plano que desse dinheiro, e finalmente o dinheiro que é prometido, que foi prometido para combater o vírus, vai ser entregue aos bancos, dos bancos para tomar conta dos hospitais e soltar a conta-gota para os hospitais de classe alta, os hospitais das elites, dos políticos, dos pastores, principalmente. Então nós temos aí os hospitais dos pastores, que se alvora a curar, mas na hora que eles ficam doentes, eles correm para o Sírio-Libanês, para o Albert Einstein, para ser tratado por um médico de primeira classe. O único que nos resta, porém, com o presidente incentivando, chamando e forçando através do financiamento, mostrando que vai só se alimentar e sobreviver aqueles que sair, que tiver coragem, arregaçar as mangas e respirar o vírus dentro dos ônibus e voltar a trabalhar. Esses serão alimentados até que a morte chegue, ou que passe, que sobreviva ao contágio do vírus. Outra finalidade desse plano diabólico que vem se costurando, que vem se cozinhando desde o tempo do golpe contra Dilma, é o desfranchise, a eliminação dos direitos dos trabalhadores. Não quero citar os pobres, porque às vezes eles já foram carimbados como sendo perversos, como sendo preguiçoso, desleixado e assim por diante. Mas eu quero falar dos trabalhadores que antes trabalharam, que tiveram profissões e que sabem fazer, sabem produzir e tem coragem de trabalhar e que se acha fora do mercado, excluído, e que fizeram cursos superiores e que hoje é obrigado a se reinventar, dirigindo uma profissão que qualquer um pode fazer, que é dirigir o Uber ou o iFood, que simplesmente está rompendo com o tecido da sociedade, com os valores da sociedade. Aqueles que demoraram anos para se formar, simplesmente vai jogar o diploma fora, que não cabe no carro o diploma para mostrar para os passageiros, e vai viver a vida toda com esse sonho de poder trabalhar naquilo que sonhou, naquilo que se formou, assim como eu. Não é com esperança que tudo isso que estou falando possa dar certo. Não. Porque todas as esperanças parece que desapareceram quando surgiram os salvadores da pátria, os donos do Brasil, os mandantes, que apesar de nunca terem se importado pelo pobre, se alvoram e pegaram 1 bilhão, ou oferece 1 bilhão, de nada mais é do que o incentivo do governo para lutar contra o vírus, que não vai passar para a mão de quem necessita, e sim, antes de passar para o médico, para o hospital, quem vai escolher, quem vai sobreviver é o banco. Se é
com ordem diretamente da Suíça, ninguém sabe. Quem está por trás disso, ninguém sabe. Usaram o token Esquimó, um médico de alta reconhecimento no Brasil, e puseram como também membro do grupo que vai decidir se o Brasil vai viver ou vai simplesmente se arrastar perante as elites. Sempre eu esqueço dessa parte que é muito importante. Dê o like no vídeo. As pessoas geralmente fazem isso para os amolecados, os que não têm realmente o propósito de ajudar, e simplesmente faz baderna no YouTube e é aplaudido de pé. São pessoas que causam grande mal para a sociedade, porque não tem um propósito definido para que ajude a população de modo geral, e quer atribuir ao Brasil ou entregar o Brasil para essa nova casta que chegou depois da guerra, que também são brasileiros, porém tem que viver junto e lutar junto com os brasileiros mais antigos, desde o tempo da colonização, do tempo dos degredados e assim por diante. Apesar de tudo, o Brasil, no momento, tem vários líderes inimigos do Brasil. E eu vou nomear. Primeiro, é o presidente que está contra, que quer lançar o povo brasileiro para contrair, para enfrentar o vírus. Em meu tempo de escola, tinha um fazendeiro que pegava um aluno que gostava de mexer com o boi, e levava, o aluno brincava com o boi. E esse fazendeiro pegou o menino e empurrou em cima do boi, que balançava a cabeça para lá e para cá. E por sorte, não matou o menino. É assim que o governo do Brasil está fazendo com o povo. Quer que tome os ônibus lotados e que o brasileiro, simplesmente, o trabalhador, simplesmente fica rezando uma oração para não pegar o vírus. E sabe que não vai funcionar. Porque se tiver alguém infeccionado, a possibilidade de contrair o vírus é 100%. A possibilidade de mostrar ou ter os sintomas não é 100%. Mas essa pessoa pode voltar para casa e transmitir o vírus para uma pessoa mais idosa, para a mãe, para o pai, para uma tia, para um tio, e assim prejudicar. Porém, esse passo, esse modo de encarar a situação da crise só faz sentido se você puser para pensar, para se raciocinar, a reforma da Previdência ao lado. Porque muitos dos brasileiros que perecerão, sem dúvida alguma, porque têm a idade avançada, perecerão pelo vírus, também iria perecer de qualquer forma por falta de uma aposentadoria. Ia perecer simplesmente por falta de recurso para sobreviver. E a vida seria encurtada por 10, 20 ou 30 anos. O vírus parece que vem dar a última chance. Vem resolver essa história toda que foi encoberta do povo e que foi aprovado aí rapidamente. E o povo até agora está sem entender. Não saberão até que chega a hora de se aposentar daqui a 10, 20 ou 30 anos. Quando esse governo já não estiver mais e que ninguém se lembrará dele. E porá a culpa em outros governos
em outros vírus, em outras situações. Vou parar por aqui. Deixe o like, subscreva no canal, compartilhe o vídeo. É muito importante para que eu possa continuar dando umas ideias e divulgando os pontos falhos que o governo, que pode fazer bem melhor, que pode fazer melhor, não está fazendo. Não estou dizendo que o governo não está preparado, que não tem sabedoria. Não estou. Mas só que não é para você. É para eles. É para os estrangeiros. É para o investidor. Não é para o trabalhador. É para os patrões. É para os banqueiros e não para os bancários. Uma boa tarde. Meu nome é Milton Cardoso e meu site é debatenews.net. Debate News, Brasília Magazine.